Chico Xavier pelo Espírito Irmão X, Lázaro Redivivo. Aos Espiritistas. A importância da vulgarização do Espiritismo evangélico destaca-se, sobremodo, em todos os campos da atividade comum. Não obstante o avanço científico dos tempos modernos, os cemitérios, diariamente, recebem vastíssimas contribuições e, na retaguarda dos sepulcros, enfileiram-se os lares vazios e os berços abandonados. Não somente a guerra devasta os jardins familiares. O gládio da morte visita os agrupamentos humanos há muitos milênios, desde a tribo dominadora, que se sentia senhora da montanha e do rio mais próximos de sua taba. A tuberculose, por exemplo, devora milhares de existências por ano. A lepra e o câncer consomem vidas sem conta. E a velha ceifeira de corpos, exigente e renovadora das formas, detendo maravilhoso poder de ubiquidade, comparece nas cidades populosas e nos vilarejos anônimos, e tanto espia os bairros de luxo como os subúrbios infelizes, de onde a higiene se evadiu em virtude das reiteradas invasões da miséria. Refere-se o médico à necessidade do soro e da vitamina que restauram as células cansadas. O sociólogo recomenda medidas que atendam à coletividade. O economista pede o aproveitamento do solo e determina a consulta aos mercados internos e externos. O político reclama garantias à organização partidária. O banqueiro examina o câmbio atenciosamente. O geógrafo preocupa-se pela exatidão da estatística. O jurista bate-se pela aplicação das normas legais. O comerciante pede caminhos novos e empenha-se pela concorrência livre na oferta e na procura. O industrial requisita máquinas. Todavia, se os homens usam diariamente o cérebro e o coração, as mãos e os pés, no campo da atividade prática, a morte, igualmente, arrebata-os todos os dias. No quadro das convenções respeitáveis, porém, não há notícia dos que se consagram aos interesses da criatura, nesse particular. Os especialistas em assuntos da espiritualidade, a rigor, seriam os sacerdotes, mas esses, incorporados às grandes plataformas ritualísticas e econômicas, enviam alguns amigos para o céu da ociosidade e mandam 99% dos defuntos para o inferno dos padecimentos sem fim. Semelhante disparate, contudo, não resolve o problema da dor. Os hospitais continuam cheios de enfermos de diagnóstico difícil, portadores de nervos relaxados pelo sofrimento. Os templos prosseguem, repletos de olhares ansiosos que interrogam com desespero, e ultrapassa a lotação dos manicômios em vista do acréscimo de doentes mentais que perderam o último raio de esperança. Todos os dias, mães aflitas e noivas angustiadas procuram os cientistas, indagando sobre os que partiram a caminho do mistério.
Contudo, respondem invariavelmente com o clássico nada além. Consultados em referência ao assunto, os filósofos dizem, quem sabe? E os sacerdotes, chamados a contas, informam que ninguém voltou. É natural que o desalento asfixie as almas. Os expositores da ciência não se recordam da lei de renovação incessante e não atentam sequer para a humilde lagarta que se converte em borboleta. Os estudiosos da filosofia estimam a dança macabra das hipóteses. Acima do passo firme no conhecimento positivo, alimentando velhas tricas, desde os antecessores de Sócrates, e, muitas vezes, após devorarem todos os livros e terminarem todas as observações possíveis, acabam duvidando se eles próprios existem. Os padres mecanizam as obrigações do culto externo e são estranhos a qualquer investigação transcendente, olvidando que Jesus regressou do túmulo para esclarecer os discípulos e confortá-los. E se eles, que são os técnicos do serviço religioso, esquecem a ressurreição do Mestre, que a preço poderiam dar à volta de pobres diabos, como nós outros, que tornamos da noite da morte, tentando acordar os amigos, que não se acautelam ante a grande viagem do além? A indiferença, no entanto, jamais solucionou problemas do destino e do ser. E a incompreensão do transe final continua torturando corações sensíveis. Dizia Conan Doyle, depois de 30 anos, reconhecer que o assunto com que tanto brincara não se resumia apenas ao estudo de uma força misteriosa, mas que envolvia o desabar de muralhas entre dois mundos, constituindo a mensagem direta do além para o gênero humano na época de sua mais viva aflição. Entretanto, os homens de coragem moral idêntica à do grande escritor inglês são ainda raros. Muito difícil não encontrar alguém que não possua experiência individual na esfera da imortalidade da alma. Todavia, quase todos os chamados a testemunho cedem ao demônio do medo. Não querem perder os louros e considerações do dia que passa. É por isso que o esforço dos espiritistas sinceros é profundamente respeitável e sagrado. Felizmente para eles, não possuem altares exteriores, nem garantias materiais. Vencendo dificuldades e tropeços, sobranceiros à ironia do materialismo cômodo de nossa época, seguem desassombrados, como servidores esparsos de uma vanguarda heróica que a vulgaridade não vê e nem compreende. Chegam de todas as regiões, surgem de todos os campos sociais, atuam nas línguas mais diversas e levantam, devagarinho, o monumento da vida eterna, vencendo o derradeiro inimigo da humanidade. Sacerdotes da realização positiva, adoradores ativos do Mestre presente, o futuro dirá de vosso serviço generoso, que hoje se desenvolve na obscuridade e no silêncio. Há um comandante invisível que vos orienta na longa estrada a percorrer.
é aquele que voltou triunfante da morte, há quase 2000 anos, diante do mundo assombrado em Jerusalém. Afirma um provérbio turco que existem 3 coisas de que os homens não conseguem escapar: o olhar de Deus, o grito da consciência e o golpe da morte. Se os vossos sacrifícios não bastarem, se a tempestade das paixões sufocar temporariamente a semeadura sublime de vosso esforço, conservai o otimismo e a esperança, porque esses 3 poderes ocultos falarão por vós onde passardes. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Lázaro Redivivo. Questão de provas. Em recente campanha de propaganda do Espiritismo, abriu-se estranha fervura no arraial materialista, que se julgou na obrigação de defender as muralhas da sombra e da morte, porque homens dignos e respeitáveis se colocavam ao lado dos humildes, convertendo-se em advogados da razão e da lógica. Os pequenos vândalos do ateísmo surgiram a campo, improvisando conceituação apressada a favor do negativismo renitente. Na vida das abelhas laboriosas, verificam-se acontecimentos semelhantes. De quando em quando, a colmeia sofre a ameaça de invasores cruéis, que se caracterizam pela inutilidade e pelo vampirismo. Se as sentinelas não funcionam e se não há bastante estoque de cera para isolar os detritos na região do esquecimento, é provável que se perca irremediavelmente a colheita do mel. Felizmente, porém, as operárias trabalham afanosamente, tocadas de amor e fidelidade ao dever, e os insetos perturbadores passam como a nuvem de gafanhotos, abandonando a colmeia libertada. As instituições espiritistas dos tempos modernos, à maneira das igrejas apostólicas primitivas, sofrem o assédio da incompreensão sistemática, através das acusações gratuitas de toda sorte. E os espiritualistas de hoje, como sucedia aos seguidores de Jesus no passado, segundo os que rezam na cartilha do convencionalismo, são responsáveis por todos os males. Todavia, o que mais espantou na referida campanha foi a multiplicidade dos convites estranhos, endereçados por homens inteligentes às almas dos mortos. Porque alguns poetas e escritores desencarnados de Portugal e do Brasil se lembraram dos amigos e, escrevendo-lhes algumas páginas de gratidão e saudade, alguns vivos da terra, habituados ao jogo dos raciocínios palavrosos, reagiram fervorosamente, lançando répitos aos espíritos do outro mundo, como os cavalheiros medievais, que atrevidamente lançavam a luva em desafio. Os desencarnados, porém, ouviram e sorriam, impassíveis, porque, de fato, não se sentiam na posição de contendores. Não haviam surrupiado dinheiro, nem desrespeitado as leis vigentes,
não escreveram palavras torpes nem roubaram segredos dos grandes magnatas da indústria. Não trouxeram invenções destruidoras, nem instituíram ódios políticos e raciais. Em suma, não chegaram nem mesmo a pedir aos amigos que acreditassem em suas palavras sinceras e fraternais. Mas os defensores da negação sistemática se aliaram, de modo surpreendente, aos devotos do deixe estar como está, dos credos sectaristas, e houve a explosão das cóleras sagradas. Nem a ira de Júpiter, no Olimpo, entre os deuses, seria tão desvairada, porque Júpiter se enfurecia numa época em que o mundo não ia além da floresta e do mar. Os companheiros materialistas, porém, enraiveceram-se contra nós, quando já a medicina mobiliza os mais eficientes recursos contra as moléstias do fígado e quando sábios eminentes se congregam para solucionar transcendentes questões do sofrimento humano. Como não lhes era possível destruir o trabalho realizado pelos semeadores do bem, no silêncio do anonimato construtivo, endereçaram estranhos apelos aos espíritos desencarnados para que lhes trouxessem as provas da sobrevivência. Não queriam respirar a veneração devida a um templo, reclamavam o picadeiro. No entanto, agora, quando a economia dirigida costuma queimar trigo e os parques de diversões aperfeiçoam os entretenimentos, é impossível repetir a exigência de pão e circo dos alegres e despreocupados romanos do tempo de Juvenal. Houve quem pedisse o regresso de Schubert para que o grande compositor terminasse a sua sinfonia inacabada. Reclamavam outros a presença do casal Curie para demonstrações radiológicas acrescidas dos conhecimentos adquiridos além do sepulcro. Apareceram pessoas chamando Leonardo da Vinci para que lhes pintasse a fé no centro do crânio, e um escritor respeitável, de alma nobre e coração generoso, apareceu inexplicavelmente na arena, propondo-se apresentar complicado problema de matemática às almas do outro mundo. Hiparco e Ptolomeu regressariam reverentes, atendendo a questões de trigonometria. E Diofanto, o matemático grego, viria, pressuroso, solucionar novos enigmas algébricos, assombrando os seus semelhantes do século XX. Enquanto isso, os médiuns seriam promovidos automaticamente a enciclopédias humanas. Nenhuma realização nesse particular, entretanto, resolveria o problema da fé viva. Muitos espíritos desencarnados já vieram e satisfizeram a estranhos caprichos dos investigadores exigentes, mas restou sempre lugar para a desconfiança destrutiva. Invoca-se a telepatia nas mais diversas ocasiões para justificar todos os fatos, e se a telepatia não chega, surgem teorias apressadas que deixam os materialistas como Dantes no quartel de Abrantes. Há mais de meio século, esforçam-se os espíritos dos mortos para iluminar o caminho dos vivos
referentemente às certezas consoladoras da vida imperecível. A crença, porém, como o fruto, tem a sua época de amadurecimento necessário. Os homens de bom senso, que morrem antes dos outros, compreendem a extensão das fraquezas que caracterizam os seus irmãos de humanidade. Sabem que não se pode pedir determinados testemunhos ou certas equações intelectuais aos menores de espírito, que constituem vastíssimas fileiras no campo evolutivo. Conhecem, igualmente, os gigantes da inteligência, que afrontam as verdades eternas com o estilete do sarcasmo, sem desconhecerem as responsabilidades que assumem, vacilantes embora, entre as considerações exteriores e as imposições da consciência. Os desencarnados esclarecidos, porém, não podem hesitar diante do quadro divino das realidades eternas e continuam preferindo o silêncio com o trabalho edificante na elevação geral. Não podem, em obediência a princípios de ordem divina, que lhes regem as atividades e relações, voltar à camaradagem inferior, comentando vulgaridades e pilhérias de mau gosto, satisfazendo ao caprichoso critério dos antigos companheiros atolados nas velhas fantasias. Não dispõe de tempo para solucionar quebra-cabeças, em atenção a exigências descabidas, sem nenhum valor essencial na aquisição da fé. Mas, quem sabe, talvez possam ser úteis mais tarde aos seus amigos, em horas de extremo interesse do espírito, na solução de problemas de importância fundamental para eles, no campo infinito da vida eterna. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Lázaro Redivivo. Serviço de investigação. O investigador policial, a propósito de problemas intrincados, é sempre uma pessoa que deve educar os olhos para identificar o mal. Nos crimes obscuros, nos furtos misteriosos, põe-se a campo em busca dos verdadeiros culpados. Às vezes, socorre-se da injustiça até que o delinquente apareça à luz meridiana, confessando a própria falta. Seus esforços quase sempre são louváveis. Entretanto, como a justiça do mundo, em muitas ocasiões, é simbolizada por uma deusa cega, a ternura fraternal não é característica de suas funções. É lógico reconhecer que a sociedade humana não lhe dispensa o concurso. O homem lobo ainda predomina entre as criaturas, depredando e assaltando, arruinando e destruindo. Compreendemos, desse modo, quanto é imprescindível a fiscalização do Instituto da Ordem Social. O investigador, porém, a título de exercer fielmente a missão que se lhe conferiu, timbra em afastar-se da piedade. É preciso arrancar confissões, corrigir o mal, retificar o desvio e apagar, de vez, a possibilidade de novos crimes. São atribuições ingratas, mas naturais e humanas, em face dos desequilíbrios provocados
pela perversidade deliberada. Em sã consciência, o profissional da segurança pública não pode ser criticado, desde que não procure estancar o sangue, derramando mais sangue, nem reprimir a violência impulsiva com a violência organizada. O médico também faz amputações difíceis e dolorosas e aplica o ferro candente a feridas de mau caráter. E as chagas sociais exigem ânimo forte dos cirurgiões, da polícia técnica. Não se pode curar os golpes fundos da maldade voluntária com perfume de rosas sem espinhos. Muita vez é indispensável cortar e ferir, isolar e cauterizar. Esse é um setor de benemerência da criminologia. Referimo-nos a minúcias psicológicas do investigador, para demonstrar a elevação de sua tarefa na zona que lhe é própria, valendo-nos ainda do ensinamento para algumas observações no serviço da espiritualidade superior. Quantas vezes os companheiros de luta improvisam investigações a pretexto de caridade, reúnem-se forçadamente em torno de médiuns, como detetives arguciosos, procurando a pretensa maldade. Não lhes criticamos a observação construtiva, mas lastimamos as péssimas condições de espírito com que recorrem à experimentação. Não seria mais útil o adiamento da tentativa? E não será mais prudente, no capítulo das gentilezas, que os amigos da doutrina e os médiuns de boa intenção se abstenham de colaborar nesses intentos prematuros? É um erro procurar os desencarnados esclarecidos à luz da revelação divina, mantendo no coração propósitos apenas compreensíveis nos investigadores policiais, que se valem deles, obrigatoriamente, no trato com os criminosos contumazes. Todos os que organizam sessões mediúnicas com o objetivo de satisfazer aos catadores de delinquentes não se acautelam contra os perigos a que se conduzem, porque no plano invisível existem também entidades perversas que não perdem ensejo de participar de condenáveis aventuras. E o trabalho dos espíritos superiores, nessas ocasiões, resume-se quase a preservar os pesquisadores tirânicos da influência de perigosos malfeitores desencarnados, que respondem às preocupações de ordem inferior que os assaltam. A reunião mediúnica é também uma visita das almas encarnadas ao plano espiritual. Elevam-se os companheiros terrestres, através do pensamento, para que nos encontremos em algum lugar. Se o cooperador humano conta com excelentes relações na esfera invisível, delas recebendo contribuições efetivas de socorro e iluminação, como submeter os seus benfeitores distantes à investigação de pessoas respeitáveis, embora pelo trabalho que realizam na terra, mas absolutamente despreparadas quanto às responsabilidades do espírito? Entregaria o homem de bem ao primeiro desconhecido que lhe visitasse a casa
às intimidades do santuário doméstico, a pretexto de exemplificar a caridade evangélica? Como esquecer comezinhos deveres de segurança do bem, se o próprio Cristo recomendou aos seguidores que não lançassem pérolas a esmo? É possível que muitos amigos nossos, ainda encarnados, obedecendo a impulsos de excessiva afetividade, atirem a qualquer aventureiro adornado de títulos exteriores as joias da confiança e do otimismo que lhes foram doadas pelas inteligências que habitam o plano divino. Mas nós outros, de olhos abertos e vigilantes, diante do campo infinito da vida, não podemos fazer o mesmo. A caridade é a virtude sublime que salva, aprimora, enaltece e aperfeiçoa, mas a imprudência, dissimulada por palavras lisonjeiras, não lhe pode arrebatar a auréola fulgurante. É razoável que os estudantes do Espiritismo evangélico não desprezem a análise construtiva. É impossível viver às cegas num terreno tão claro, onde a liberdade para discernir, como deusa da razão vitoriosa, não permite a soberania das trevas interiores. Mas que ninguém converta ambiente de legítima fraternidade em gabinetes policiais, onde os espíritos elevados devem comparecer como delinquentes submissos. Procure-se a companhia desses benfeitores, tendo o espírito de alegria, serenidade e amor com que se buscam as afeições generosas e dignas da terra. Os que não puderam proceder assim, adiem o cometimento, ainda que estejam diante da insistência apressada dos melhores amigos. Porque o pensamento do homem, onde quer que se encontre, emite raios de atração, buscando receptores adequados, e quem se reúne, procurando malfeitores e criminosos, há de encontrá-los, tanto aí como aqui.